Olá, pessoal. Nessa nossa aula de hoje, dessa semana, né, de março, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira função orgânica que nós vamos estudar no ano letivo de 2021, certo? Essa função é chamada de função hidrocarboneto, certo? Ao longo do ano, do ano letivo, nós vamos estudar várias funções orgânicas, como, por exemplo, álcool, aldeído, éster, cetona, ácido carboxílicos. E aí, de acordo com essas funções, nós vamos classificar diversos compostos da natureza, como por exemplo o vinagre, né? Nós vamos mais lá na frente entender que o vinagre é o ácido acético. O ácido acético é classificado como um ácido carboxílico, né? O éter, né, que a gente conhece, a acetona, que a gente conhece, o removedor de esmalte, né? Ele é classificado, essa substância tem o nome de acetona, certo? O nome comum, mas ela é uma acetona. Então, não existe só aquela acetona, existem várias outras acetonas. Então, a função hidrocarboneto, ela é bem simples, né? O nome já diz tudo. Ó. Hidro, né, contém hidrogênio, carboneto, né? Contém carbono. Então, é uma função que ela basicamente só tem isso. Carbono e hidrogênio. Ó. Carbono e hidrogênio. Essa aqui tem uma parte fechada, uma parte aberta, uma ligação dupla, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são compostos basicamente por carbono e hidrogênio, beleza? Bem simples, né? E aí nós podemos classificar os hidrocarbonetos como alcanos, são hidrocarbonetos que contêm somente carbono e hidrogênio, e nos carbonos eu só tenho ligações simples, que isso é representada por esse traço, né? Alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre os carbonos, há de se ressaltar isso. Por isso, se tiver com oxigênio, é um alceno? Não, continua sendo um alcano. O grande lance é entre os carbonos. Se for ligação dupla, alceno. Se tiver só uma ligação simples com um traço, alcano. E se tiver uma ligação tripla entre os carbonos, alceno. E alcadienos serão hidrocarbonetos que vão possuir duas ligações duplas, né? Se tiver hidrocarbonetos de cadeia fechada formando um ciclo, são chamados de ciclanos ou cicloalcanos. Observe que esse hidrocarboneto ele tem uma cadeia fechada, porém as ligações são simples, então é ciclano ou cicloalcano. Agora, se eu tiver um hidrocarboneto de cadeia fechada com uma ligação dupla, será cicleno ou cicloalceno. Existe hidrocarboneto alcino de cadeia fechada? Aí não, porque essa ligação ela vai fazer um 180 rígido. Ela não consegue fazer uma ligação tripla, beleza? Cíclico triplo, não. Né? Geometricamente é impossível. E aí vamos ver que com relação às cadeias, né, dos hidrocarbonetos, né, alifática ou cadeia aberta, eu tenho alcano, alceno, alcinos e alcadienos. E cadeia fechada, né, que a gente chama de ciclo, cadeias que possuem um ciclo, que é a cadeia fechada, é ciclanos ou cicloalcanos. Ciclenos e cicloalquenos. E também tem os compostos aromáticos, beleza? A gente vai ver que é a ligação simples, né? Então, alcan é ligação só simples, alceno, alceno, ligação dupla, e alcin, ó, ligação tripla. Tem essa terminação que nós vamos precisar mais lá na frente quando a gente for estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos e demais funções oxigenadas, né? Fórmula geral, bem simples, né? Vejo aqui que eu tenho um quantitativo de carbono e quantitativo de hidrogênio. Para o alcano, é CN2N mais 2. Então, se eu tenho uma quantidade de carbono, é o dobro mais 2 para alcano. Certo? Para alceno, eu terei o quê? O dobro somente. Né? Se eu tenho um alceno com 40 carbonos, ele vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes 40, 80. Agora, se for um alcano, né? De 40 átomos de carbono, então 40 é o dobro. Dá 80 mais 2, 82. A questão é que quando tu coloca uma ligação dupla, o que acontece? Automaticamente tu perde 2 elétrons, certo? Então, esse 2 átomos, se você perde 2 átomos, então esse 2 deixa de existir, certo? E também serve essa forma para o ciclano, de cadeia fechada. E o alcino é CN2, né, menos 2. Então, é o dobro menos 2. Certo? Então, um alcino com 15 átomos de carbono. Então, é o dobro dá 30, menos 2, 28. Então, é C15H28. Beleza? Bem simples, bem tranquilo. Certo? E aí nós vamos ver aqui, né, os principais exemplos. É o gás de cozinha, né, que a gente conhece como butano, mas na verdade é o nome dele científico mesmo, butano, né? Tem o propano do isqueiro. O isoctano, que é a gasolina, também é um alcano, ou seja, só tem compostos de ligações simples. Já os acenos é o eteno, né?
ele serve para amadurecer frutas na ceasa, né? E também a construção de plásticos e embalagens, né? Polietileno. E os acinos, nós temos aqui o acetileno, que é um gás que quando ele é um hidrocarboneto, quando ele é queimado, né, na presença do oxigênio, ele libera uma quantidade muito grande de energia, uma reação extremamente exotérmica. Então, ele consegue cortar chapa de aço, né, fazer soldas. Então, o acetileno ele serve justamente para isso. Ele tem uma composição aqui bacana, tem uma parte aqui que é água, uma parte que é acetona, justamente para ele não vir a explodir, porque se ele explodir, Deus nos acuda, certo? E aí nós temos cano de PVC. E aí nós vamos ver alguns exercícios aqui, ó. O hidrocarboneto de forma CN, CH2 dupla, CH simples, C2, né? Pertence à série 2. Ó, se tem duas ligações duplas, então ele é um alcadieno. Pronto, beleza, bem simples. Vamos ver para outra aí, um alquino com 3 átomos de carbono. Quem é alquino? Alquino é um alcino, né? É um composto que tem ligação tripla, uma. Então, qual é a fórmula dele? É CnH2n menos 2. Então, se é 3, é o dobro de 3, é 6. Menos 2, 4. Aí, fechou. Bem simplesinho, né? A mais complexazinha que a gente tem é essa daqui, né? Ele tem a fórmula de um alcino e ele quer saber qual é a sua fórmula molecular, dando o mol do composto geral. Então, aí, nesse caso, nós vamos ter. E aí, pessoal, eu vou ter da seguinte forma, ó. Se o mol do carbono é 12, então é 12 vezes o número N. Mais, né, eu estou somando as massas dos átomos, né, de carbono e de hidrogênio, então é uma soma. Mais, qual é o mol do hidrogênio? É 1. 1 vezes quem? 2N menos 2. Então, eu somando a massa desses dois cidadãos, vai dar uma equação do primeiro grau, igual à massa geral, ó, 96. Vai ficar 2N mais 2, 12N mais 2N menos 2 igual a 96. Resolvendo a equação, pronto. Tem o número de carbono. Se o número de carbono é 7, a alcina é quanto? É o dobro menos 2. 2 vezes 7, 14. Menos 2, 12. E aí, fechou. Tranquilo? Né? E aí a gente encerra por aqui, pessoal. Esse vídeo ele é bem rápido, bem simples, né? Para a gente começar a questão da cadeia carbônica, né? Os hidrocarbonetos, eles povoam aí, a maior fonte de obtenção dele é o petróleo, né? O petróleo, ele tem uma origem histórica aí depois do período Jurássico, né? Milhões de anos, né? Segundo as teorias, né? Comprovada por alguns fenômenos que corroboram essa questão, né? O meteoro veio e, pum, né? Deu uma grande explosão na Terra. E aí, né, essa poeira subiu no planeta todo, né, bloqueando o Sol, as plantas morreram, os animais, consequentemente, foram morrendo. E aí, as intempéries da natureza, né, Terra, foram sedimentando esses vegetais e animais, aquilo foi, né, compactando, reagindo quimicamente, se transformando numa lama, até virar o petróleo, que foram se depositando dentro das pedras. Por isso que o nome é petróleo, né, óleo de pedra, né, Petrus oleum. Né? Mas nem sempre o petróleo ele é da pedra, né? Ele pode vir também no mar, né? Na questão do pré-sal, que o Brasil ele é pioneiro, gente, na questão da extração de petróleo em alto mar, né? Estados Unidos, segundo o Edward Snowden, né? Que era um grande espião lá da CIA, né? Que foi embora, foi para a Rússia, né? Estados Unidos foi, denunciou, jogou tudo aí no ventilador relacionado à questão do governo na época, né? Eles espionaram inclusive a Petrobras para saber como que eles conseguiam fazer essa perfuração de petróleo em alto mar. O Brasil é detentor dessa tecnologia. Os Estados Unidos teve alguns acidentes, como a P-37, que eles explodiram, né? Então o Brasil, vejam, o Brasil é um país que ele é um país altamente tecnológico. O que mais puxa a gente para trás é a corrupção, infelizmente, né? Então, a química ela também está contextualizada com a política, com a geopolítica, com a questão econômica. Né? O petróleo ele dita como é que o mundo vai crescendo, né? Ele é o ditador, assim, né? Isso aí já é fato. Então, a grande fonte de hidrocarbonetos, seja alcano, alceno ou alcino, é o petróleo, né? Fornecendo mais de 5.000 tipos de hidrocarbonetos, que são compostos que só possuem carbono e hidrogênio. Característica, eles não são solúveis à água, lógico, né? São óleos, né? Óleo fino, né? Eles são inflamáveis, né? E eles aí são utilizados por diversas maneiras, ou
na questão da engenharia, né, no corte de chapas, ou então no amadurecimento de frutas, né, na agricultura, ou até mesmo no cozimento, né? Você sabe que hoje, atualmente, né, de acordo com a nossa atual conjuntura, né, o gás está tendo uma escalada vertiginosa, né, devido à inflação e devido ao momento que as pessoas estão passando atualmente, né? A inflação, né, está solta, né? Então, os hidrocarbonetos, eles fazem um papel extremamente importante no planeta, né? Eles fazem parte da boa parte da economia global, né? Seja com o petróleo, seja com os plásticos. Já é uma outra questão ambiental também, certo? É uma outra questão ambiental, essa questão de dizer, né? Da questão do plástico, ele está sendo muito utilizado atualmente, certo? E aí vai gerar uma poluição a mais nessa questão da pandemia. No mais, é só isso, não vou me estender mais um pouquinho. Na próxima, a gente continua a nomenclatura dos compostos orgânicos, começando também pelo hidrocarboneto, certo? Até a próxima.